Como equacionar investimento em inovação e pessoal em detrimento à saúde financeira, visando o médio e longo prazo? Vamos ficar com essa pergunta, depois a gente comenta outras coisas. Da onde eu vou tirar o dinheiro para investimento em inovação? É de uma parte do lucro. Eu vou ter que diminuir o lucro para começar a pensar em inovação. Se eu vou diminuir o lucro e quero ter o mesmo lucro, eu vou ter que repassar o preço. Não tem como. Não existe mágica, né? Eu vou pensar não na estamparia, mas vou pensar na confecção de novo. Se uma camisa me sai R$10 de custo e eu vendo ela a 20, só para usar um número redondo, né? Se ela me sai 10 e eu vendo a 20, eu não tenho como vender a 20 se ela vai me custar 15 por causa da inovação, por causa de novas tecnologias, por causa de contratação de mão de obra de qualidade. Eu estou aumentando meu custo de produção. Então, de alguma forma, eu tenho que repassar. Só que qual é a cultura do brasileiro? Desculpa usar essa expressão, nossa cultura. Não vou falar do brasileiro porque é síndrome de cachorro vira-lata. E eu detesto generalização, mas é um péssimo hábito que nós temos como país, né? Nós entendemos que a gente tem que manter uma certa estrutura de lucro, né? Vou usar aqui, você falou de uma empreiteira aí, que não é o caso dela, mas o brasileiro gosta muito de construir para vender. Tem até uns gurus aí no mercado que dizem eu fiz meu primeiro 100 milhões de dólares se investindo, comprando e vendendo casa, hoje eu tenho milhares de propriedades e blá, 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 e fala aquela coisa toda. E aí o cara fala, nas palestras ele fala, porque se eu vou construir uma casa por R$1 milhão, eu vou vender ela por 2, 3. Não posso construir uma casa de 1 milhão para vender ela por 1,5 milhão. Aí você vai para outros países, esse lucro de imobiliário ele não é superior a 20%, 30%. No Brasil, o cara quer ganhar 80%, 90%, 100%. Né? E não estou desmerecendo a construtora, não. Eu estou falando como hábito. Tá? Então, se a empresa põe 1 milhão para tirar 1,8 milhão, 2 milhões, ela tem que repensar se esses R$800 mil ou 1 milhão que ela tem de lucro, se isso está razoável para aquilo que ela se propõe a fazer. Porque se ela não fizer, alguém vai fazer. E quando alguém fizer com inovação, ela vai reduzir esse custo de 1 milhão para 800 mil. Num primeiro momento, ela vai aumentar de 1 milhão de custo para 1,2 milhão, porque precisa investir em inovação. Veja bem, são números hipotéticos, não é uma realidade, não é uma recomendação, não é nada disso. São só exemplos, ok? Então, de 1 milhão, ela vai aumentar no primeiro momento para 1,2 milhão para vender pelo mesmo 1,8 milhão. Quando ela dominar a tecnologia, em vez de gastar 1 milhão na construção, ela vai passar a gastar 900, 800 mil. Então, porque só tem sentido você investir em tecnologia e inovação se for para reduzir custo e aumentar a lucratividade. Claro. Mas não é um investimento como o brasileiro está acostumado, né? Eu invisto agora para pegar amanhã, não é uma pizza. Não é uma pizza. Por hoje para conseguir já colher, né? Inclusive a pergunta dele é justamente essa, ao longo do tempo, pelo menos, né? Sim, no longo do tempo você vai reduzir custo. Não, ao longo do tempo você vai reduzir. Só que o investimento é um dinheiro que você tem que tirar do lucro. Ou você repassa para o cliente ou você diminui a tua margem. Se você diminui um pouco a tua margem, lá na frente você vai diminuir custo. Quando você diminui custo, vamos de novo para aquele exemplo da marcenaria, né? O cara comprou a máquina. Se ele tivesse demanda para aquela máquina suficiente, que ele botou lá R$1 milhão para trabalhar 8 horas por semana, se ele começasse a prestar serviço terceirizado, a própria máquina se pagaria e ainda daria um lucro astronômico para ele. Provavelmente daria para ele mais lucro do que a marcenaria inteira. Sim. Só a máquina trabalhando para ele. Mas faltava o quê? Faltava aquele gingado, aquela gestão mais correta de entender o que é o investimento lucrativo e o que é você assumir dívida ou você falar, não quero mais pagar um fornecedor, eu quero ter para dizer que eu tenho a melhor máquina do mundo.